A inteligência artificial pode aprender, pode criar, pode fugir do controle dos humanos? Acompanhe esse vídeo até o final que eu farei umas análises no âmbito antropológico do chat GPT. Antes de mais nada, bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt. Aproveite e já se inscreva aqui no canal, coloque o joinha e acione o sininho para receber os próximos vídeos. Tem sido muito falado aí recentemente o software da OpenAI, que foi adquirido parte pela Microsoft, pagando bilhões de dólares para ter acesso a um algoritmo chamado ChatGPT. Essa sigla GPT é generativo, o P de pré-treinado e o T de transformador. Então seria um treinador generativo já pré-treinado. Isso não é novo necessariamente. Muitos anos atrás, uns 30 e poucos anos atrás, eu cheguei a usar, por exemplo, redes neurais e você também tinha que treinar com dados do passado, no caso, movimentos de mercados financeiros, para o modelo de redes neurais tentar antever qual seria o próximo movimento do mercado. Aquilo funcionava realmente por um certo tempo, tinha uma certa lógica. O que é importante perceber do ponto de vista antropológico é que a humanidade sempre gostou de totem e tabu. Sempre gostou de ter um oráculo para perguntar o que eu devo fazer. Então é muito carismático quando se fala que o chat GPT ele pode te dar respostas daquilo que você está perguntando. Então vai muito além do que simplesmente aqueles aplicativos de busca, porque ele interage, ele escreve. Então isso dá uma aparência de que de fato ele é um novo oráculo ali do século XXI. Mas vamos fazer uma análise sem entrar no mérito do algoritmo, porque o algoritmo é bastante poderoso. Quando se fala que ele foi treinado, foi colocado à disposição do software um vasto banco de dados. Hoje, grande parte do conhecimento humano já está digitalizado. Você encontra obras, por exemplo, de séculos atrás, já estão ali, por exemplo, digitalizados. Então, numa busca de uma determinada palavra, de um determinado evento, um algoritmo desse, em questão de milésimos de segundo, ele identifica onde está aquela informação e traz de volta para você. Como ele também foi treinado dentro da língua que ele está estabelecido, existe um encadeamento lógico na linguagem. Isso já é uma coisa conhecida. Cada palavra, é como na música, você tem uma sequência que tem que ser seguida dentro de uma estrutura linguística. Então o software também está dentro de um arcabouço que ele não vai colocar uma palavra, ele sabe a, a sequência do que é um substantivo, do que é um adjetivo, do que é um pronome, do que é um verbo. Então ele tem essa estrutura linguística, por isso que ele consegue antecipar, por exemplo, de uma determinada frase está faltando uma frase, uma palavra. Ele vai completar com a palavra mais lógica que ele já identificou, mas dentro de um padrão linguístico. Onde que eu estou querendo levar o nosso raciocínio? Temos que ter cuidado, primeiro, com a questão semântica. O próprio termo inteligência artificial é bastante enganoso. E como poderia uma inteligência ser artificial? Você pode dizer que é uma inteligência feita através de um robô. Então, uma inteligência de um robô, a inteligência de um algoritmo. Mas ficou muito mais charmoso você dizer inteligência artificial. Fica passando de um modo lúdico para as pessoas, por exemplo, em geral, de que aquilo tem alguma característica mística.
uma característica assim que vai além do nosso conhecimento. Agora, o próprio termo inteligência artificial, ele não fica de pé, porque se é de fato uma inteligência, ele não pode ser artificial. Qualquer que seja o tipo de inteligência, não poderia ser artificial. É o mesmo erro semântico que muitas décadas atrás foi dado quando se criou o termo realidade virtual. Quando se usava óculos procurando ter uma sensação de 3 dimensões, então se criou o termo realidade virtual. Se vocês pesquisarem, o Timothy Leary foi um grande incentivador desse tipo de... Mas é um termo que, assim, como que a realidade pode ser virtual? Uma coisa está anulando a outra, uma palavra está anulando a outra. Da mesma maneira na inteligência artificial. E, de novo, é muito cativante para as pessoas imaginarem que algum ser, alguma coisa que está além do conhecimento dele está dando aquela resposta, o encaminhamento do futuro, o que eu devo fazer. Então, isso tem. E muita gente está se aproveitando disso. Evidentemente que vários cientistas estão ganhando muito dinheiro. Vejam os valores ali de 10 bilhões de dólares que a Microsoft resolveu investir na OpenAI. São valores bilionários. Então tem muita gente que continua estimulando para que você acredite que realmente aquilo vai pensar. Mas nós vamos ter que refletir em alguns pontos assim. Primeiro, ele foi pré-treinado. Lembre-se que é da sigla do GPT, né? Ele foi pré-treinado, no P, pré-treinado. Significa que ele teve acesso a uma quantidade enorme de dados. Isso não significa que ele está pensando. Então vejam, décadas atrás, quando o supercomputador conseguiu vencer enxadristas, como é que isso foi feito? Se colocou no banco de dados do software que ia jogar contra um humano várias partidas, várias jogadas, e como os movimentos numa partida de xadrez, elas são pré-determinadas, você tem as peças que têm seus movimentos pré-determinados. Você tem o número de casas, que é um tabuleiro pré-determinado. Quando o software, dentro desse padrão do que é o tabuleiro, do que são as peças, você mostrou a ele múltiplas jogadas, ele fazia um cálculo matemático de qual seria o movimento mais efetivo para conseguir proteger aquelas peças, por exemplo. Coisa que um humano muito capacitado, que é um grande enxadrista, ele também fazia isso. Dezenas de movimentos à frente da próxima jogada. Mas com a capacidade do supercomputador, ele processava milhares, talvez milhões de possibilidades, e os movimentos no xadrez, eles são o que a gente considera mutuamente exclusivos. Ou seja, a partir do momento que você moveu aquela peça para uma determinada posição, você excluiu todos os movimentos possíveis que aquela peça teria antes de você efetuar o movimento. Então você vai tendo que tomar decisões mutuamente exclusivas. O algoritmo do supercomputador, ele calculava todas as possibilidades possíveis, legais, dentro do jogo, no movimento daquela peça, e ele decidia qual era o movimento mais adequado. Uma questão matemática. E por isso que simplesmente o xadrez se tornou um jogo que os computadores sempre vão vencer porque eles têm essa capacidade de processamento. O computador, vejam a semântica. O computador, ele aprendeu a jogar xadrez? Não. Você pode usar o termo aprendeu a jogar como simplesmente uma analogia com o nosso aprendizado. O computador não aprendeu. Ele não ficou na frente de um tabuleiro testando ali sozinho. Ele tinha um banco de dados poderoso que alimentou esse computador, então ele só repetiu jogadas possíveis e ele escolheu qual seria a melhor jogada. Assim o chat GPT. Então nós temos que tomar muito cuidado. O chat GPT, ele não está pensando. Ele, dentro de todo o banco de dados, que hoje é muito maior do que o próprio supercomputador conseguiria linkar ali para as partidas de xadrez.
Ele reúne essas informações e, dado a pergunta que você fez, ele simplesmente vai lá e cola, copia e cola uma resposta, de novo, dentro do padrão linguístico de cada língua, a resposta. Ele não pensou para fazer isso. E aí você pode dizer assim: "Não, mas ele pode evoluir". Não, ele não vai evoluir. É claro que os modelos de 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 tecnologia baseados em padrões, eles identificam padrões de coisas que ocorrem, estão muito além da capacidade humana de relacionar, porque ele consegue fazer uma correlação de milhões de possibilidades. Então é claro que um software desse, dado uma atividade que ela tem uma certa repetição, tem um certo ciclo, o computador vai, o software instalado naquele computador, vai conseguir descobrir qual é a melhor relação entre causa e efeito, porque ele conseguiu comparar coisas que os humanos não teriam essa capacidade de processamento. Mas ele aprendeu? Não. Ele simplesmente correlacionou padrões que poderiam se repetir, talvez em milhares de ciclos, e você não perceberia que existe uma certa repetição em milhares de ciclos, mas ele consegue detectar. Então ele diz: olha, em que ponto do ciclo nós estamos? Ah, nós estamos nesse ponto do ciclo. Logo, o próximo movimento, a próxima variável de saída será essa. Mas ele não pensou. Outra coisa importante que nós temos que avaliar: como ele está coletando a base de informações que foi apresentado para o chat GPT, também tem muito lixo. Então, se existir uma quantidade de lixo que tem uma magnitude, que ele encontra esse lixo, que é mentira, esse lixo realmente é uma informação equivocada, ele não será capaz de diferenciar o que é verdade e o que é mentira. E ele pode te trazer, sim, o lixo, dando aquilo como verdade. Então, imagina que um personagem se criou toda uma história fictícia a respeito de um personagem e se publicou isso de tal maneira em várias bases de dados mais acessíveis, ele vai repetir, ele vai pegar aquela informação. O próprio buscador, por exemplo, do Google, ele já havia se mostrado que tem certos problemas na lista que ele aparenta, não necessariamente aquilo que aparece primeiro, independente de que pessoas podem pagar para aparecer na frente da lista, mas independente da questão monetária, se pagar para você aparecer nas primeiras posições lá do Google, ainda assim, não necessariamente as informações que aparecem na primeira, segunda, terceira, quinta posição são as mais, fidedignas, são as mais profundas. Você pode estar numa camada muito rasa, que foi repetida várias vezes, e o Google foi lá e pegou aquela informação que estava mais disponível, que era mais frequente, mas não necessariamente era mais verdadeira e a mais profunda. Então isso também pode enganar o ChatGPT. E aí tem mais uma questão filosófica. Como ele se alimenta de uma base de dados finita, tudo bem, ela pode estar aumentando à medida que as pessoas estão publicando mais informações, mas elas dependem daquilo que os humanos criaram. Imagine então se por um ano toda a humanidade parar de produzir todo tipo de texto, todo tipo de informação científica, notícias, fatos. Aquele banco de dados vai ficar velho. E o chat GPT, ele não vai conseguir sair além desse conjunto de informação. Ele não vai começar a filosofar, a criar. Mesmo quando hoje no chat GPT você pega um Rembrandt e diz: pinte uma maçã, uma cena que tem uma criança, uma árvore, no estilo de Rembrandt. Evidentemente que cada pintor, assim como cada músico, ele tem um estilo das pinceladas, de como que ele faz, a textura e tal. Ele copia, ele está fazendo uma cópia, ele não está criando. Você disse para ele: "Eu quero uma maçã num ambiente, tá, que tem uma árvore e tem uma moça, e aí um rapaz, assim por diante, tal, e pinte como se fosse Rembrandt". Ele pegou esses elementos e simplesmente ele coloca ali aquela imagem com a textura e tal.
Se você simplesmente não tiver, por exemplo, um outro artista que começou a produzir agora, mas você não colocar isso no banco de dados, ele não vai saber o que esse artista faz. Ele não vai conseguir criar a nova geração, por exemplo, de uma pintura. Ele não vai fazer isso, né? Como um artista consegue fazer. Ele olhando Rembrandt, olhando outros artistas, ele pode criar um novo estilo de pincelados, um novo estilo de sombras e enquadramento, tal. Então, temos que tomar muito cuidado, porque existe uma forçação de barra para tentar nos incutir de que esses algoritmos eles pensam. Eles não pensam. Eles são excelentes para descobrir padrões. Por exemplo, para você for fazer uma vacina, vai tentar descobrir uma composição de um remédio, vai tentar conseguir numa cidade todo o sincronismo entre, por exemplo, semáforos, estações de trem, a disponibilidade do trem que está chegando, o metrô. Então, todo esse complexo sistema, se você mostrar para o software como que é o trânsito e como que esses elementos, o chegar do trem, a partida do metrô, ele vai conseguir controlar muito mais precisamente do que se alguém humano tivesse que controlar todas essas variáveis. Então isso é verdade. Mas ele não vai sair, por exemplo, projetando o próximo modelo de trem, a menos, evidentemente, que dentro ali da engenharia você está fazendo uma série de testes com vários equipamentos e testando a força, a tração daquele motor elétrico e tal. Para isso ele vai ajudar na simulação. Hoje já são feitos, por exemplo, no passado, né, quando eu cursava engenharia naval, tin- tínhamos que utilizar modelos, maquetes de navios, colocar num tanque realmente que simulava aquela superfície de água e fazer estimular com ondas para testar como que aquele navio funcionaria. E fazíamos depois toda uma relação entre o tamanho do navio, o tamanho da onda para um navio real. Isso não é mais utilizado hoje. Os tanques de prova de mar são modelos, são feitos numericamente, são algoritmos que simulam exatamente como seria o comportamento de um casco em certas situações de mar, por exemplo, né? Então, ele aprendeu como que nós ensinamos como que as ondas, como que funciona e colocamos os parâmetros de fluxo, de equações que percorrem ali um casco, por exemplo, e o software chega a um cálculo mais rápido de como seria o detalhamento, muitas vezes, dali de um casco, ele faz o refinamento. Como já se utilizava, por exemplo, também nos túneis aerodinâmicos para navio, para automóveis, para aviões. Você media aquilo, filmava o fluxo do ar e ia ajustando. Um, um software de inteligência artificial acoplado nas equações de túnel aerodinâmico, ele pode chegar mais rapidamente do que vários testes que você teria que fazer com aquele protótipo colocado ali, com toda coisa, você tem que gastar todo o seu tempo. Então, tudo é um padrão. Ele vai descobrir qual é a melhor relação entre o fluxo, o formato da fuselagem, no caso de um avião ou de um carro ali, né, a estrutura de um automóvel, ele vai chegar. Mas é um cálculo. Ele simplesmente está fazendo um refinamento de cálculo que nós levaríamos muito mais tempo. Mas ele não está pensando. Se você colocar todos os aviões possíveis e você, olha, eu queria projetar o próximo, ele vai só copiar outros aviões, ele não vai. Aliás, o exemplo dos aviões são muito interessantes, porque vários projetos de aviões revolucionários saíram da cabeça de projetistas que tinham uma experiência de dezenas de anos. E aí ele realmente ele pensou num tipo de avião, né, que foi revolucionário. Isso um software desse não vai conseguir fazer. Então, obrigado se você acompanhou esse vídeo até esse ponto. Mais uma vez, se você não se inscreveu aqui no Modernidade e Ciência, peço que se inscreva no canal, coloque ali o acionamento do sininho para receber os próximos vídeos e até o próximo comentário a respeito da inteligência artificial.